Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, graça e paz. Olhamos o Santo Evangelho, pedindo ao Senhor que nos inspire cada vez mais a viver segundo o coração dele. Ele que nos convidou no dia de ontem a vivermos a experiência do amor, esse amor a Ele sobre todas as coisas e o amor aos irmãos como a nós mesmos, nos convida também a viver este amor de forma concreta, através do reconhecimento do que somos, através do perdão, da acolhida do perdão em nossas vidas. Vamos abrir o coração para ouvir o que Ele nos tem a dizer neste dia e deixar-nos tocar pela santa palavra que hoje Ele nos dirige. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 18, de 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, porque sou um pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É interessante que Jesus, Ele vai introduzindo-nos sempre mais a verdade da sua palavra e vai chamando a atenção para que as nossas atitudes, na totalidade, elas sejam de acordo com aquilo que Deus nos pede. É interessante a gente perceber neste trecho do Evangelho que Jesus vai chamar a atenção, sobretudo, para essa prática religiosa, que pode ser uma prática que liberta, que se abre cada vez mais à experiência do amor, ou pode ser uma prática que fica girando em torno de si mesmo e que não percebe, por exemplo, a possibilidade de ver no outro uma experiência de bem, uma experiência do amor verdadeiro. E aí nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a nos inspirar nessa prática do cobrador de impostos, que se reconhece como pecador, como necessitado da misericórdia de Deus e que por isso dirige-se ao Senhor pedindo: Senhor, tem piedade de mim, porque sou um pecador. O reconhecimento da nossa fragilidade humana é a possibilidade que temos de poder avançar na vida. O reconhecimento das nossas fragilidades, o reconhecimento daquilo que somos. Claro que nós temos muitas qualidades, mas também temos limites. O reconhecimento dessas nossas fragilidades, dos pecados que tantas vezes pode tomar conta da nossa vida, dá-nos a possibilidade da gente fazer um caminho de superação. Então, quando a gente confessa os pecados, a confissão sacramental, ela é muito importante para isso, porque a gente reconhece o pecado que a gente tem e a gente, assumindo que a gente tem, a gente olha para dentro da gente mesmo, a fim de superar aquilo que não é bom, aquilo que é fragilidade em nós. É uma possibilidade também que temos de nos empenhar para a gente poder crescer. Então esse Evangelho é sobretudo um convite a humanizar, a nossa relação com Deus. Reconhecer que na relação com Deus nós nos relacionamos como nós somos,
com as nossas qualidades, é claro, mas também com as nossas fragilidades, né? Com o reconhecimento daquilo que nós somos em plenitude e não somente uma visão daquilo que em nós há de bom ou que às vezes a gente sobreexalta, a gente faz aumentar, né, essa dimensão que faz parte da nossa existência. Então, hoje um convite especial, né, eu quero fazer a você, meu irmão, minha irmã, a fazer um sincero exame de consciência. E um exame de consciência que revele de verdade aquilo que totalmente nós somos, né? Então, a primeira coisa é olhar para as nossas qualidades. Tente olhar, colocar no papel assim aquilo que você tem de qualidade. Qualidades que podem estar a serviço também das outras pessoas, aquilo que de bom existe na sua vida, que você pode sempre mais colocar a serviço dos irmãos e irmãs. E ao lado disso também olhar para as suas fragilidades, para os seus limites, todos nós temos. E o reconhecimento, a visão sobre esses limites possibilita também que a gente tenha a capacidade de superar. E depois de fazer esse sincero exame de consciência, vendo as suas qualidades, vendo as possibilidades que você tem, os seus dons, de fazer também um propósito a partir disso para a superação daquilo que não está bom. Deus vai certamente nos ajudar a superar o que não é bom na medida em que a gente assume que a gente tem esses limites, tem essas fragilidades e na medida também que a gente faz a nossa parte para essa superação, né? Então é preciso que a gente assuma o que somos e é preciso que, assumindo o que somos, nós tenhamos a possibilidade também de colocar as nossas energias, a nossa sabedoria, os dons que temos a serviço para a superação desses limites que nós temos e que podem ser superados com a graça de Deus e com uma participação ativa nossa, sobretudo na busca de usar dos dons que temos para poder superar aquilo que em nós não é bom. Então fica muito claro no Evangelho que nós acabamos de ouvir que a aceitação ou um reconhecimento daquilo que em nós não é bom é que nos possibilita crescer. Jesus termina dizendo que aquele homem que vive esta experiência de reconhecer os seus pecados, que se arrepende, ele está aberto ao reino dos céus. Então que nós também possamos fazer essa experiência de reconhecendo, né, o que nós somos, a fragilidade que temos, que possamos fazer também essa experiência de acolhida do reino de Deus em nossas vidas. O Senhor, Ele caminha com a gente. Nós não estamos sozinhos. Ele está com a gente para nos iluminar também, para poder fazer esse exame de consciência, vendo o que somos, com sentido de realismo, e também Ele caminha com a gente para nos dar a força necessária para que a gente possa superar com a força que vem dEle, com a graça dEle, aquilo que em nós nos impede de realizarmos de verdade aquele que é o projeto amoroso dEle em nossas vidas. Então, queridos irmãos e irmãs, é um convite que o Senhor continua a nos fazer. É trabalharmos sempre mais em nós, reconhecendo as nossas fragilidades para superá-las, a fim de que a gente possa ir moldando em nosso coração aquilo que, com a ressurreição, Jesus, Ele iniciou em nós, que é a formação do homem, da mulher nova e renovada no amor, do homem e da mulher ressuscitado em Cristo.
que nós possamos nos empenhar por isso, arrependendo dos nossos pecados, dando mais valor aos dons que nós temos e pedindo ao Senhor que a sua misericórdia acompanhe sempre a nossa vida. Abençoe-vos o Deus de amor e bondade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã. Um abraço forte. Que o perdão seja experimentado de uma forma plena em nossas vidas. Amém.